Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nesse sábado, trazendo o vencedores e perdedores da pré-temporada da NBA, né? Ontem, finalmente, tivemos o término da pré-temporada, assim. Eu sei que a pré-temporada ela é necessária. Eu sei que para as equipes, principalmente para as comissões técnicas, é muito importante ter esse período de preparação. Mas, mano, que período maçante, velho. Assim, essas, sei lá, 2 semanas de pré-temporada, cara, pareceram um mês. Assim, na boa. Nossa, como é chato esse período de jogos que não valem de nada. Óbvio, a pré-temporada tem ali o seu valor, dá pra gente pescar algumas coisas legais durante a pré-temporada, dá pra gente observar algumas coisas que os treinadores planejam aplicar na temporada regular. Então, dá pra tirar coisa boa da pré-temporada. Só que, mano, é muito jogo, velho. É muito jogo. Essa pré-temporada é algo que tem que ser revisto. Eu já falei algumas vezes que para mim a pré-temporada tinha que ser muito mais curta do que é. Pega uma semaninha antes da temporada começar e faz a pré-temporada. Entendeu? Agora, cara, a pré-temporada começou no dia 4, né? Começou no dia 4. Foi terminar dia 18. Pô, não dá, mano. Não dá. Pré-temporada ela tem que ser diminuída urgentemente. Urgentemente. Mas enfim, finalmente acabou. A partir de semana que vem, os jogos, né, são valendo. Teremos terça-feira a abertura da temporada regular. E aí, pra como forma de encerrar esse ciclo de pré-temporada, vamos aqui com os vencedores e perdedores da preseason, deixando muito claro que pré-temporada não é parâmetro de nada, não dá pra você cravar nada tendo como base o que um time ou que um jogador apresentou na pré-temporada, mas dá pra tirar pequenas conclusões. Dá pra tirar pequenas conclusões e aí com base nisso eu montei esse vencedores e perdedores. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, que é importante, se inscreva no canal e vamos começar com os vencedores, né? Vamos começar com os vencedores e o primeiro vencedor que eu listei é o torcedor do Hornets. E por quê? O Hornets, nos últimos anos, foi um time que deu poucas alegrias, que deu poucos prazeres pro seu torcedor. A grande verdade é que assistir o Hornets nos últimos anos foi difícil, cara. Foi difícil. Tirando ali os lampejos que o Lamelo teve quando esteve saudável aí nos últimos anos, não teve muita coisa boa pro torcedor do Hornets ver, cara. Não teve. Realmente não teve. Só que nessa pré-temporada foi legal ver o Hornets. Hornets, na minha visão, foi um dos times mais divertidos de se assistir nessa pré-temporada. E por quê? Porque aparentemente os caras têm treinador. Depois desses últimos anos de Steve Clifford, que não fazia nenhum sentido no Hornets, fazia sentido o Clifford ali, o Hornets mudou, pegou o Charles Lee, um cara jovem, com ideias mais modernas, com ideias mais frescas, e ele tá conseguindo colocar suas ideias em prática, principalmente no lado ofensivo. O ataque do Hornets foi um ataque que produziu bem nessa pré-temporada. Foi um time que, na maioria dos jogos, passou dos 100 pontos marcados. E o que mais foi legal de se ver nesse ataque de Charlotte foi a não dependência extrema do Lamelo. Diferente dos últimos anos,
onde o ataque do Hornets era 100% baseado no LaMelo Ball, tipo, bola no Lamelo e vamos ver o que ele faz. Vamos ver o que ele cria. Essa era a filosofia do ataque do Hornets. Essa foi, né, a filosofia do ataque do Hornets nos últimos anos. Nessa pré-temporada, e beleza, pré-temporada não dá pra cravar nada. Mas, pelo que a gente viu, parece que o Charles Lee quer que o ataque seja menos dependente do Lamelo. É óbvio que o Lamelo ele vai ser o ponto principal do ataque. É óbvio que ele vai ser o cara do ataque. Por quê? Porque ele é o Lamelo Ball. Porque ele é um dos jogadores mais talentosos da liga. Ele é o franchise player do time. Então, obviamente, todas as jogadas vão meio que passar por ele. Mas não necessariamente elas vão terminar com ele. O Hornets mostrou um bom repertório nessa pré-temporada. Muito trabalho sem bola, com o próprio Lamelo executando alguns bloqueios fora da bola para permitir um arremesso mais livre de algum outro jogador. A gente viu um Brandon Miller tendo protagonismo em alguns momentos. A gente viu um bom trabalho de bola também, uma boa movimentação de bola, um ataque mais fluido, um ataque mais dinâmico. O Hornets atacou muito bem nessa pré-temporada. Eu gostei muito do ataque do Hornets. Então, eu acredito que se o Charles Lee conseguir implementar na regular o que ele testou nessa pré-temporada, eu acredito que o Hornets pode ser um time bem mais competitivo do que foi nos últimos anos. Não tô falando que vai brigar por playoff, muito menos por play-in. Inclusive, na minha prévia, eu coloquei o Hornets fora da zona de play-in, porque eu acho que não vai brigar por play-in. Mas eu acredito que o Hornets vai ser um time que vai vender as suas derrotas mais caras. Sabe? O Hornets vai entrar em quadra podendo vencer o jogo. Coisa que ano passado não foi. Se o Hornets pisava em quadra, você já tinha uma expectativa do time perder. Nessa temporada, se o trabalho do Charles Lee seguir nessa pegada, a gente pode ver um Hornets entrando em quadra contra o Miami Heat, por exemplo, com chance de ganhar. Com chance de ganhar. E entregando um bom basquete. Eu já falei aqui no canal. Eu acredito que nessa temporada nós teremos dignidade em Charlotte. Charlotte não vai ser um time de peladeiro. Vai jogar como um time de NBA. Vai competir, sabe? Então, o torcedor do Hornets é como vencedor dessa pré-temporada. Porque, pelo que foi apresentado, o torcedor pelo menos vai poder ter a esperança de ver um time mais competitivo. Coisa que nos últimos anos não viu, né? Não viu. E um outro ponto para encerrar o Hornets. Tidjane Salaam. Esse moleque, olho nele. Olho nele. Eu falei durante todo o processo de draft que o Tidjane Salaam, ele era um diamante bruto. Ele era um cara 8 ou 80. Ou ele ia dar muito certo, ou ele ia dar muito errado. E nessa pré-temporada, ele deu ótimos indícios. Se ele for bem lapidado, esse moleque pode ser um estouro. Esse moleque pode ser um estouro na liga. Então, olho no Tidjane Salaam. É um jogador bom, jogador que tem um arremesso bom, defende bem, tem as ferramentas atléticas e é jovem pra caramba. Então, olho nesse menino. Olho nesse menino, tá bom? Então, torcedores do Hornets, coloquei aqui como os primeiros vencedores. O Dalton Knecht, do Lakers, é um vencedor. É muito por conta dessa última atuação dele contra o Phoenix. Ele não vinha fazendo uma pré-temporada brilhante, tá? Isso tem que ser falado. Mas ele vinha apresentando coisas boas. Só que contra a Phoenix foi onde ele mostrou o porquê que muitos analistas colocam ele como o grande steal desse último draft. Dalton Knecht, ele meteu contra os titulares do Phoenix 35 pontos e decidiu o jogo.
Ele meteu 12 no quarto período, empatou o jogo, forçou a prorrogação e foram 13 no overtime. Dos últimos 25 pontos do Lakers no jogo, 20 ou 22 foram do Dalton Knecht. Ele jogou muito, cara. Ele jogou muito. E a torcida do Lakers meio que começou a enxergar ele de outra forma. Eu vi alguns torcedores do Lakers meio um pezinho atrás em relação ao Dalton Knecht. Pô, o cara é mais velho, ficou muito tempo no college, não tem um teto tão alto assim, não sei se ele vai dar muito certo. Depois do jogo contra o Phoenix, a percepção que eu tô tendo da torcida do Lakers é que os caras estão bem mais confiantes, estão bem mais empolgados com o Dalton Knecht. O que é bom. O que é bom. Óbvio, isso pode gerar uma decepção? Pode, porque quanto maior a expectativa, maior a decepção. Mas isso também pode servir como uma espécie de incentivo para o Dalton Knecht. E pode fazer com que a torcida fique um pouco mais paciente também com ele. Do tipo, pô, ele jogou mal hoje? Pô, mas a gente viu ali, né? Ele tem talento. Lembra o que ele fez ali na pré-temporada? Pô, o moleque é bom, vamos dar mais uma chance pra ele, vamos ter paciência. Então esse jogo dele contra o Phoenix torna ele um grande vencedor dessa pré-temporada, cara. Um grande vencedor, porque além de ter mostrado quão bom ele passou pra torcida uma certa confiança que pode ajudar muito ele, principalmente nesses primeiros meses de temporada regular, onde provavelmente ele vai dar uma oscilada, porque é um mundo novo. É um mundo novo, apesar dele já ser um jogador muito bem lapidado e eu considerar ele um cara já pronto para NBA, a transição de college para NBA não é fácil para ninguém. Né? Então, ele ter entregado um jogo desse na reta final da pré-temporada, enfrentando um Phoenix que jogou com seus titulares, beleza que na reta final eram só os reservas em quadra, mas durante a maior parte do jogo, ele enfrentou os titulares do Phoenix e jogou bem, e foi bem. Então ele ter entregado uma atuação dessa pode fazer com que o início dele na regular seja um pouco mais tranquilo em termos de pressão da torcida. Se ele tivesse ido muito mal na pré-temporada, se ele não tivesse entregado nenhuma atuação de real impacto, talvez a torcida do Lakers perdesse a paciência com ele mais rápido. Só que como ele entregou esse jogo, é como eu disse, a torcida pode ter o seguinte pensamento. Pô, se ele for mal, vamos ficar tranquilo, porque a gente sabe que ele pode entregar mais. Então, vamos ter calma com o menino. Então, eu acho que essa atuação dele pode ter esse efeito e pode ajudar muito ele nesse início de carreira na NBA. Então, Dalton Knecht é outro vencedor. Golden State é um vencedor. Baita do vencedor. O time venceu todos os 6 jogos que disputou na pré-temporada. E não só venceu, mas como convenceu. A forma como o Golden State venceu foi o que mais impressionou. Porque o Golden State venceu jogando demais. Pô, esse último jogo, Luiz, mas pô, foi contra o fundo do banco do Lakers. Ok, mas o atropelo que o Warriors meteu, meu amigo, foi uma coisa absurda. Passou dos 130 pontos marcados, gente. Sem o Curry. Sem o Curry. E os outros jogos também, contra Sacramento, contra o próprio Lakers. Cara, o Golden State jogou muita bola, mano. Muita bola. E o que mais é positivo nessa pré-temporada do Golden State é o fato de que o Steve Kerr tá conseguindo fazer o time jogar do jeito que ele queria. O Steve Kerr falou antes do primeiro jogo da pré-temporada que o grande foco dele, que a grande missão dele para essa temporada seria fazer o Golden State arremessar mais e, consequentemente, acertar mais bolas de 3. Ele queria dividir mais os arremessos do Golden State. Ele queria que o Golden State fosse o time com o maior volume de bolas de 3 tentadas na NBA. E o Golden State foi isso na pré-temporada. O Golden State teve um alto volume de bolas de 3 tentadas e teve um alto volume de bolas de 3 convertidas também. E aí,
entra no outro grande ponto positivo, que foram os reforços. Os reforços do Warriors, todos jogaram bem. Buddy Hield jogou pra cacete, DeAndre Melton jogou pra cacete, Kyle Anderson jogou bem. Jogou bem o Kyle Anderson. E com esses caras bem, o Steve Kerr conseguiu executar o que ele queria. Buddy Hield teve um volume altíssimo para 3 pontos. DeAndre Melton, nos jogos que ele jogou, também teve esse volume. E aí, colocando aí nessa mistura o Curry, o Draymond Green arremessando bastante para 3, né, e matando algumas bolinhas. O Jonathan Kuminga, cara, o arremesso do Kuminga tá maravilhoso. Ele melhorou, ele mudou a mecânica dele, tá muito boa. Volta do Andrew Wiggins. O Podziemski matando bola. Cara, esse Golden State... Assim, se tem um time que colocou uma pulguinha atrás da orelha de muito analista nessa pré-temporada, foi o Golden State. Porque a maioria dos analistas não tava colocando o Golden State como um candidato à final de conferência, por exemplo. Eu pelo menos, não tava vendo ninguém colocando o Warriors nessa disputa. Depois dos jogos dessa pré-temporada, eu tô vendo alguns analistas já cogitando a possibilidade do Warriors brigar por uma final de conferência. Eu mesmo, na minha prévia, eu falei, cara, eu não aposto que o Golden State vai pegar a final de conferência, mas eu não acho impossível. Eu não acho mais impossível, porque realmente o que o Warriors mostrou nessa pré-temporada, mano, foi doideira. Foi doideira. Warriors, eu acho que foi o time que apresentou o melhor basquete dessa pré-temporada. O melhor basquete. Então, Golden State, muito vencedor. Muito vencedor. E só pra não deixar passar em branco, o Smurry também, viu? Jogou, viu? O moleque jogou bola. E eu acho que ele plantou uma dúvida na cabeça do Steve Kerr. Do tipo, eu não posso não dar mais minutos pro Moses Moody. Sabe? Eu acho que ele plantou essa ideia na cabeça do Steve Kerr. Assim como o Jonathan Kuminga, ele colocou na cabeça do Steve Kerr que ele tem que ser titular. Que não tem como ele não ser titular. Então, dando aqui uma ramificada nesse vencedor aqui, coloco 2 ramificações. Kuminga e Moody. Os dois também são vencedores. Porque eles fizeram o Steve Kerr, ou pelo menos eu acredito, né, que eles fizeram o Steve Kerr pensar mais sobre a minutagem dos dois. Kuminga, dele ser titular, e o Moses Moody, dele ter mais minutos. Então, Golden State e aí Kuminga e Moody são outros vencedores. Lonzo Ball, obviamente, é um grande vencedor, né? Não tem como. Depois de mais de 1000 dias sem pisar numa quadra de basquete, o Lonzo Ball voltou a jogar. Não é que ele só voltou a jogar, ele voltou jogando bem. A atuação dele contra Minnesota foi maravilhosa, cara. Ele jogou 15, 16 minutos e ele mostrou por que esse time só funcionou quando ele estava jogando. É impressionante o impacto que o Lonzo tem no jogo. Um cara que é um defensor de elite. Para mim, o Lonzo sempre foi um bom defensor. Só que a partir da ida dele pro Pelicans, ele elevou muito o seu nível. Elevou muito o seu nível e ele se tornou um defensor de elite, cara. E parece que ele segue sendo um defensor de alto nível. Jogou muito na defesa, o bloco que ele deu no Randall foi uma coisa espetacular. E ofensivamente, muito produtivo, tanto com a bola na mão como sem bola. O Lonzo no catch and shoot tá coisa linda de se ver. Ele matou 2 bolas contra Minnesota e no último jogo, que foi contra Cleveland, se não me engano, ele meteu 2 ou 3. Acho que foram 2 ou 3 que ele meteu. O Lonzo tá arremessando bem demais, cara. Bem demais. Então, fora
as achadas dele no ataque, os passes. Pô, o Lonzo ele é um gênio. É um armador que eu gosto muito, sou fã. E fiquei feliz demais com o retorno dele, mano. Fiquei muito feliz e, sem a menor sombra de dúvidas, um dos grandes vencedores dessa pré-temporada. Assim como o Memphis é um grande vencedor pelo retorno do Ja Morant. Eu sei que o torcedor do Memphis ficou meio assustado, né, na volta dele contra Dallas, porque ele sentiu ali o tornozelo. Mas ontem ele jogou, ele, Marcus Smart, e eles jogaram bem pra caramba e o Ja Morant parece que não tá sentindo nada. Então ele tá recuperado, tá bem, ele vai iniciar a temporada beirando 100%, o que pro Memphis é maravilhoso. Existe um Memphis com Ja Morant e existe um Memphis sem o Ja Morant. Infelizmente, a gente viu muito esse Memphis sem o Ja Morant ano passado. Infelizmente, o Ja Morant ele jogou só 9 jogos e a gente viu o impacto da ausência dele. Memphis sem o Ja Morant foi um time que não conseguiu brigar. Óbvio, teve também outras perdas, teve outros jogadores lesionados. Mas eu acho que mesmo sem Marcus Smart e sem JJJ e tendo o Ja Morant, eu acho que o Memphis conseguiria competir. Conseguiria, só que sem o Ja Morant não teve como. E aí, nessa temporada, a gente vai ver o Memphis com ele, cara. E a gente viu nessa pré-temporada o quão forte é esse Memphis com o Ja Morant saudável. Então, o Memphis, pelo retorno do Ja Morant, também é um grande vencedor. Não só pelo retorno do Ja Morant. Tem também o retorno do Marcus Smart. Tem o Zach Edey, que jogou muito bem nessa pré-temporada. Jogou muito bem nessa pré-temporada. Mas a volta do Ja Morant torna o Memphis um grande vencedor. Grande vencedor. E a volta dele jogando bem. Jogando pra cacete. Isso é importante pontuar, tá? E pra encerrar aqui os vencedores, eu vou de Phoenix Suns. Acho que o Phoenix Suns tem que ser colocado como vencedor porque o trabalho do Budenholzer aparenta estar sendo bom. Se você pegar aí os condensados dos jogos do Phoenix nessa pré-temporada, você vê que ofensivamente o Phoenix está bem melhor. É um ataque mais bem desenhado, é um ataque com mais alternativas, é um ataque que não depende, ou pelo menos não dependeu, né, toda hora de jogadas individuais do Durant, do Devin Booker. Então o Budenholzer tem feito um trabalho bom, o trabalho dele aparentou ser bom nessa pré-temporada, e o Phoenix conseguiu pegar no draft, aparentemente, o cotadaço ao steal dessa última classe, que é o Ryan Dunn. E o Ryan Dunn jogou nessa pré-temporada foi sacanagem. Sacanagem, arremessando muito bem de fora, sendo um dos melhores defensores da pré-temporada. Não só entre os novatos, mas entre todos os jogadores, Ryan Dunn foi um dos melhores defensores dessa pré-temporada. Se ele conseguir traduzir o que ele fez na pré-temporada, na temporada regular, a gente tem o grande estilo do draft, mano. A gente tem o grande estilo do draft. O Dalton Knecht também pode ser esse cara, mas o Ryan Dunn, por ter sido uma escolha ainda mais tardia, né, demorou mais pra ele ser escolhido, ele foi pick 28, se não me engano, mano, ele pode ser o grande estilo desse draft, mano. E ele mostrou que ele tem esse potencial nessa pré-temporada. Então, dado todo o contexto de evolução ofensiva do Ryan Dunn, o Phoenix é um grande vencedor dessa pré-temporada. Então, pra mim, esses foram os vencedores. Indo agora pros perdedores, vou dar uma aceleradinha porque estamos quase com meia hora de vídeo, né? Então, vamos acelerar. Ó, já vou começar. Philadelphia e Clippers. Os dois times são perdedores pelas lesões. Philadelphia, pela lesão do Paul George. O Paul George acabou tendo ali uma hiperextensão no seu joelho. Não é nada muito grave. Ainda bem, não deve ficar fora por muito tempo. Mas ele acabou perdendo a reta final da pré-temporada. E mesmo não sendo nada muito grave, ainda foi uma lesão. Que já deixa o torcedor do Sixers preocupadaço. Porque
a grande dúvida em relação à chegada do Paul George era sobre a saúde dele, sobre o quanto saudável ele ficaria nessa temporada. E aí, já na pré-temporada, o cara machuca. Então, o Philadelphia, querendo ou não, é um perdedor por conta da lesão do Paul George e também pela situação do Jared McCain, né, velho? O McCain teve que ir pro hospital por conta de uma queda dele no jogo contra Brooklyn, se não me engano, né? Então, por conta das lesões. E o Embiid não jogou na pré-temporada, né? Importante pontuar isso. Então, pelas lesões, o Sixers é um perdedor. E o Clippers é um perdedor pela questão da lesão do Kawhi. O Kawhi não vai jogar no começo da temporada. Existia uma esperança do torcedor de ver o Kawhi ainda na pré-temporada. Não jogou. Daí passou-se a existir a esperança de ver ele na abertura da temporada. E ele não vai estar. O Kawhi, ele, segundo informações, só volta talvez na metade final de novembro. Por conta de uma inflamação no joelho. Então, Clippers e Sixers são perdedores por conta das lesões. Sixers, lesão do Paul George. E o Clippers pela ainda lesão do Kawhi. Lesão ainda não foi curada. Ainda por conta de lesões, eu vou colocar o Thunder talvez como perdedor. Mas, na real, acho que nem é certo colocar o Thunder como perdedor. O perdedor mesmo é o Hartenstein. O Isaiah Hartenstein, que foi uma das principais contratações do Thunder nessa off-season, ele acabou tendo uma pequena fratura na sua mão esquerda. Acho que foi na esquerda. E ele deve ficar fora por um tempo. Né? Segundo informações, ele deve voltar só em dezembro, o que pra ele vai ser muito ruim. O Thunder vai saber jogar sem o Hartenstein, porque já jogou sem ele ano passado, né? O Thunder sabe jogar sem ter uma rotação de pivôs muito extensa. O Thunder sabe. Então, o Thunder em si, eu não acho que é de fato um perdedor. O perdedor não é o Thunder, o perdedor é o Hartenstein. Porque por conta da lesão, ele vai ficar fora por um tempo que vai tirar dele semanas, né, meses preciosos de adaptação ao sistema do Daigneault, que é um sistema totalmente diferente do sistema do Thibodeau, lá em Nova York. Então, essa lesão, pra mim, torna o Hartenstein mais perdedor do que o Thunder. Porque, de novo, o Thunder não vai sentir tanta falta do Hartenstein. Não vai, óbvio, seria bom ter ele, seria maravilhoso. Seria ótimo, maravilhoso. Mas, como não vai ter, o Thunder vai saber lidar. Agora o Hartenstein vai perder um tempo bom de adaptação com o time e tudo. Então, o Hartenstein é um perdedor por conta dessa lesão. Sacramento Kings eu vou colocar como perdedor. E aí não é por conta de lesão, mas por conta do desempenho do Kings na pré-temporada. A pré-temporada, ela não é base de nada, mas ela mostra potenciais problemas. E o Kings apresentou alguns potenciais problemas nessa pré-temporada. Ofensivamente, faltou muita eficiência nos arremessos. A falta de eficiência nos arremessos do Kings nessa pré-temporada me incomodou muito. Principalmente o De'Aaron Fox. Tá chutando muito mal. Muito mal. Então, teve essa questão. A defesa segue sendo um problema do Kings. E o Kings não ganhou nenhum jogo. 0-5 na pré-temporada. Então, o Kings é um perdedor pelo desempenho bem ruim que apresentou nessa pré-temporada. Abre o olho, Kings. Abre o olho. E se as coisas não melhorarem, eu não duvido do Kings ficando fora do play-in esse ano, viu? Não duvido. Não só pelo Kings, mas pelo resto da conferência que tá muito forte. Então, Kings é um perdedor. E eu vou colocar o Denver como perdedor. Denver venceu um joguinho na pré-temporada. Só que essa pré-temporada ela evidenciou alguns possíveis problemas que o Denver vai enfrentar nessa temporada regular. Principalmente problemas relacionados à falta de profundidade desse elenco. A gente já esperava que o Denver fosse sofrer com essa questão da profundidade por conta da perda do KCP. Mas, cara,
esse banco do Denver, sei lá, tem boas peças. Russell Westbrook, Julian Stroughter, que deve ter uma minutagem bem alta nesse ano, porque o Denver vai precisar do Julian Stroughter, vai precisar dele. O Peyton Watson sofreu com... acho que o Peyton Watson, acho que ele nem jogou na pré-temporada. Posso estar enganado, mas eu acho que ele nem jogou. Mas é um cara que vai ajudar. Mas assim, para além disso, tem ali o Dario Saric. O resto é complicado, cara. É complicado. E o próprio Christian Brown, não sei, cara, não me passou muita confiança como titular. Inclusive, eu não sei se ele é mantido como titular até o fim da temporada. Pode rolar uma troca aí de posição entre o Christian Brown e talvez o Peyton Watson, tá? Ou talvez até o Julian Stroughter, não sei. Então, essa pré-temporada, ela colocou alguns pontos de interrogação em cima dessa segunda unidade do Denver. Essa falta de profundidade nessa Conferência Oeste pode ser um problema grande. E o próprio Jamal Murray, ele teve um jogo bom nessa pré-temporada. Então, enfim. Talvez seja exagero colocar o Denver como perdedor, mas pelas dúvidas que foram levantadas, eu vou colocar aqui. Eu vou fechar com o Denver entre os perdedores, tá bom? Enfim, 31, 32 minutos de vídeo, acho que tá bom, né? Acho que tá bom pra gente começar aqui o sabadão, acho que tá ok. Bom, o que você achou da pré-temporada? Comenta aí quem foram os seus vencedores e os seus perdedores da pré-temporada. Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. E lembrando que pra quem aí não tem o League Pass e quer ter pra assistir todos os jogos dessa pré-temporada, não, né? Graças a Deus acabou. Dessa temporada regular, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado do vídeo que vai te oferecer o League Pass com 7 dias grátis pra testar e com desconto na assinatura do plano mensal e anual. Então, se você não tem o League Pass, usa esse link e garanta já o seu, tá bom? É isso, minha gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.